Um texto que é muito usado para ensinar que a lei acabou é o de Mateus 5, versículo 17, onde o próprio Cristo disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim anular, mas cumprir. Os tradutores cometeram um grande erro. Eles traduziram a palavra grega piró como cumprir a lei. Eles nem prestaram a devida atenção ao contexto. Uma simples análise deste capítulo nos dá a ideia de que Cristo estava dizendo que veio para completar a lei, torná-la mais plena e abrangente. Vamos ver alguns exemplos. Os versículos 31 e 32 tratam da carta de divórcio, que, segundo a lei, permitia ao marido repudiar sua esposa. O que mudou? Mateus 5, 31 e 32 diz: Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Em Marcos 10, podemos comprovar que esta parte da lei mosaica foi incrementada, tornada mais justa. Acompanhe a leitura. Marcos 10, do versículo 2 até o 5, diz: E aproximando-se dele os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. A lei dada a Moisés prescrevia retribuir o mal com o mal. Isso está escrito em Êxodo 21, versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O Messias também tratou dessa lei. Veja como ficou, e o mais interessante é que Cristo serviu de modelo ao cumpri-la por ocasião de sua morte. Em Mateus 5, 38 e 39 está escrito: Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Cristo foi esbofeteado não apenas uma vez, como podemos ver em Mateus 26, versículo 67. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Continuando, no versículo 40 de Mateus 5, Cristo disse: E, ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Compare isso com o livro de Marcos. Capítulo 15, versículo 24. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. No versículo seguinte, o 41, Cristo acrescenta os seguintes dizeres: E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. No capítulo 19 de João, mais precisamente no versículo 17, o apóstolo descreve a longa caminhada de Cristo até o local da sua execução. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. E para concluir, Cristo disse no versículo 43: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Qual foi a alteração que Cristo fez a esse respeito? Acompanhe a leitura do versículo 44 até o 48. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Antes de ser assassinado, Cristo contou para um doutor da lei a parábola do bom samaritano. Vocês poderão ler isto em Lucas 10, do versículo 25 até o versículo 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe:
respondeste bem, faze isso, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Na prática, Cristo demonstrou por várias vezes o amor ao próximo, até mesmo agindo em favor de seus inimigos. Um desses registros está escrito em Lucas 22, quando um dos discípulos de Jesus cortou a orelha de um homem, que veio para prendê-lo. Em Lucas 22, 50 e 51 diz o seguinte: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os. Basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Na cruz, enquanto seus inimigos zombavam dele, ele pede que o Pai os perdoe. Acompanhe a leitura de Lucas 23, no versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Retornando ao texto de Mateus 5, versículo 17. Vemos que os tradutores cometeram um erro ao traduzir a palavra grega pleró. A análise minuciosa do contexto revela que o verdadeiro significado desta palavra, no referido texto, não é cumprir alguma coisa, e sim fazer algo completo em cada particular. Ou seja, torná-la perfeita. Não só a lei tornou-se completa. Cristo também completou as informações de profecias para o tempo do fim. Vemos isso, por exemplo, em Mateus 24 e no livro de Revelação. E assim, encerramos mais um estudo das Escrituras. Quando alguém lhe mostrar esse texto, para transmitir a ideia de que Cristo veio abolir a lei, e cumpri-la para salvar toda a sorte de pecadores, explique a tal pessoa esse equívoco. Muito obrigado pela sua atenção. Se gostou, deixe seu like e compartilhe.